Olá, meu nome é Amanda Vasconcelos, eu sou psicóloga e mentora financeira e hoje eu gostaria de abordar um tema para vocês de como se libertar do medo de ficar sem dinheiro. Se essa é uma preocupação sua, saiba que você não está sozinho. Muitos de nós já se pegou olhando o extrato bancário ou pensando como nós sobreviveríamos até o final do mês ou até o próximo pagamento. Essa questão dos bloqueios financeiros, bloqueios emocionais com relação ao seu financeiro, ele pode estar te impedindo também de prosperar. E aqui nesse vídeo eu quero abordar 4 aspectos desses medos e 5 estratégias para lidar com eles. Então fica até o final, se inscreva no canal para pegar mais dicas como essa e desbloquear o seu financeiro. Vamos lá? Primeira situação que acontece, quando você tem uma preocupação financeira, a primeira coisa que você vai se preocupar é: não posso investir meu dinheiro. Aliás, nem vai sobrar dinheiro para que você possa investir, porque mal você consegue pagar os seus débitos mensais, as suas dívidas ali e arcar com seus compromissos financeiros. Investir parece uma hipótese surreal aqui que eu estou falando para vocês. E o que acontece? Apenas 3% dos brasileiros investem o seu dinheiro. Seja qualquer forma de investimento, seja por aplicações, seja por criptomoedas, seja por estudar investimento, fundos imobiliários ou aplicar no CDB. Na verdade, muitos de nós brasileiros nem estudamos sobre aplicações financeiras e como que nós podemos fazer para que nosso dinheiro ele renda e prospere cada vez mais. Se a gente parar para pensar no dinheiro como nosso escravo, a gente vai começar a desconstruir essa mentalidade. Porque a gente vai pensar assim: o dinheiro vai, mas ele vai voltar com quanto? Se a gente começar a ter essa mentalidade, a gente vai parar de empregar nosso dinheiro em coisas que não dão ROI, que é o retorno sobre investimento. Às vezes você acha que por prazeres imediatos, eu vou comer no restaurante que eu quero, afinal eu mereço, né? Eu trabalhei muito para isso. E aí você vai se presenteando, vai se permitindo. E aí o que acontece? Quando você é dado muitos prazeres, o seu dinheiro ele tende a sair muito mais do que a quantidade que ele entra. Você pensa que o dinheiro é também uma fonte de investimento, onde você aplicando ele pode te trazer algum retorno financeiro, você vai começar a olhar financeiramente de uma outra forma para sua conta bancária. Primeira consequência aqui do medo de ficar sem dinheiro faz com que você não invista o seu dinheiro. Muito contrário disso, quanto mais desespero você tiver de gastar o seu dinheiro, aí é que você vai gastar o seu dinheiro. Porque você está reverberando ali na energia de falta, de escassez, e isso vai te gerar uma ansiedade muito maior e faz com que você queira empregar o seu dinheiro em muitas outras fontes que não seja de retorno sobre o dinheiro aplicado. O segundo fato é: uma preocupação financeira faz com que você aceite oportunidades que não condizem com aquilo que você entrega. Muitas vezes nós ficamos em ambientes em que não nos valorizam profissionalmente ou aceitamos até algum valor sobre os nossos serviços prestados que são muito menores do que aquilo que nós realmente entregamos, mas por ter uma preocupação financeira de como que eu vou honrar com os meus compromissos, isso faz com que a gente aceite qualquer oportunidade. Como diz aquela frase, né? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Faz com que você também se entregue a oportunidades que não vão te dar um retorno ali financeiro e você ganha muito menos do que aquilo que você precisa ganhar. Vou te trazer um exemplo aqui, por exemplo, da minha área de psicologia. O que acontece? Muitas clínicas elas chegam a pagar de 15, cheguei a receber R$ 10 por atendimento. E o que acontece? Por que eu recebi esse valor e me propus a isso? Porque quando eu me formei,
era muito difícil conseguir uma oportunidade na área, porque eles exigiam experiência. E como que você vai ter experiência se você não tem a primeira oportunidade? E eu lembro que a minha primeira oportunidade veio através da minha própria psicóloga. Então eu fazia terapia e ela sabia que eu era psicóloga e em algum momento ela comentou sobre a oportunidade de trabalhar na clínica que ela prestava atendimento. E ali, saindo do atendimento, eu fui procurar a responsável pela clínica e falei do interesse que eu tinha de prestar atendimento. E essa pessoa me explicou que para que eles pudessem me encaminhar os pacientes, eu teria que fazer a sublocação de sala. Em um período de 4 horas, eu pagava R$ 500. Então, o que aconteceu? No início da minha carreira, eu tive que trabalhar em 3 empregos para conseguir pagar ali para poder trabalhar. E é muito interessante eu falar esse começo aqui para vocês, porque às vezes você olha para sua situação financeira e pensa que só você está passando por isso, mas ou você pensa assim, ai, por que eu não fiz uma faculdade, ou por que eu não aproveitei? Mas essa situação que eu quero realmente trazer para vocês. Olha como que a gente pode se submeter a coisas que a gente não merece por conta do desespero. E ali era R$ 500 para alugar 4 horas. Em 4 horas eu conseguia fazer 5 atendimentos em média de 40 minutos. Esses atendimentos ele em torno de 30 a R$ 38. E o convênio ele só paga 2 meses depois que você começa a prestar o atendimento. Então eu tinha que ter ali um caixa, vamos dizer assim, até ter um retorno dos meus atendimentos para conseguir meus atendimentos pagar o próprio aluguel. Então o que aconteceu? No começo eu trabalhei em 3 empregos diferentes. Eu era psicóloga, eu fazia marmita fitness nos finais de semana, fazia entrega na segunda de manhã e de tarde ia trabalhar como operadora de telemarketing. Até que eu tivesse a oportunidade de conseguir 6 períodos de atendimento. E é claro que não foi do dia para a noite. Eu ia, prestava atendimento, e aí quando eu tinha um retorno 2 meses depois, com esse valor eu sublocava mais um período de 4 horas. E então tinha dias que eu ficava de atendimento das 8 da manhã até as 10 da noite. E ali quando eu tive a oportunidade de ficar somente com os atendimentos e pude parar de fazer as marmitas e pude parar ali de trabalhar como uma operadora de telemarketing, eu recebi a grande notícia que o convênio, a qual 90% dos meus pacientes passavam, foi descredenciado da clínica. Ou seja, do dia para a noite, tudo aquilo que eu tinha construído foi por água abaixo. E aí, eu lembro de ir em clínica, pedindo uma oportunidade. Eu verifiquei uma clínica que tinha credenciamento com esse convênio. Então eu cheguei até eles e falei assim, olha, eu tenho tantos pacientes e eu preciso de um local para atender e posso trazer todos os pacientes para o seu consultório, mas eu preciso de um local para atendimento e preciso de alguém que tenha parceria com esse convênio. Então foi me feita a proposta de R$ 16 por atendimento. Porém, nesse consultório eu não teria que pagar nem sublocação de sala, nem o estacionamento que eu pagava na clínica anterior. E aí eu fui me submeter a receber R$ 16 por atendimento. O que acontece? Muitas vezes a gente se submete a receber um valor que não sabemos que não é o justo pelo nosso trabalho, pelo tanto que nós desempenhamos para exercer aquela função. E aí muitas vezes você não procura uma nova oportunidade de trabalho, você não procura uma outra oportunidade de fonte de renda, ou até mesmo de trocar de profissão, porque você acredita que você não pode, porque você está ali numa preocupação financeira. Afinal, você tem às vezes família, você é o provedor da sua família, você tem ali os seus compromissos financeiros. E a base na nossa escala de sobrevivência, a gente precisa de dinheiro para
alimentação, para ter um local para morar, para água, para luz. Sabe que o dinheiro aí é necessário. Muitas vezes por essa preocupação financeira, a gente, né, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, a gente acaba ficando em oportunidades que não valorizam o nosso profissional. Só que ficando também nessas oportunidades, vamos pensar assim, oportunidades profissionais, a gente também fica ali no quadro de estafa mental, um burnout, porque a gente não está sendo valorizado o tanto que a gente entrega, o tanto que a gente estudou, o tanto que a gente trabalha, e também acaba gerando ali um desequilíbrio. Mas é claro que a gente precisa ter ciência de que essa preocupação financeira pode fazer com que nós aceitamos valores que não honrem ali a nossa entrega profissional. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a questão de você gastar o tanto que você ganha ou muito mais do que você ganha. É como se nunca fosse suficiente para você cobrir as suas despesas financeiras. A mesma proporção que você ganha, o dinheiro desaparece. Eu conheço várias pessoas que ganham muito bem financeiramente e não tem nada. Não consegue ter uma casa, não consegue ter um carro, não consegue fazer uma viagem. E aí você pergunta, para onde que está indo todo esse dinheiro? Muitas vezes a compulsão por compras ou prazeres imediatos faz com que a pessoa ela não guarde dinheiro ou faz com que essa pessoa ela gaste muito mais do que ela pode. Então essa pessoa ela olha como um empréstimo, como uma oportunidade, ela não para fazer as contas, o quanto que aquilo ali vai fazer com que ela pague de juros e fique muito mais dependente, às vezes, do trabalho que ela não gosta, muito mais escravizado de um sistema ali, do que uma liberdade momentânea que ela possa parecer ter. A mesma coisa funciona com o cartão de crédito. Muitas pessoas acreditam que o cartão de crédito é uma extensão do salário, sendo que na verdade não é. O tanto que você for parar para pensar que você paga de juros, né? Então, diferente da primeira oportunidade que a gente fala que vamos pensar no dinheiro como nosso escravo, que ele tem que trabalhar para nós e não nós que temos que trabalhar para eles. Quando nós pagamos juros sobre cartão de crédito, a gente paga juros sobre empréstimo, nós estamos trabalhando para o dinheiro, não é o dinheiro que está trabalhando para nós. E essa conscientização é muito importante, porque faz com que a gente evite fazer dívidas desnecessárias. Então, para que eu vou comprar um carro em 60 parcelas, sendo que de repente eu posso me privar desse prazer imediato por 2, 3 anos, juntar uma boa entrada ou às vezes até mesmo um valor à vista do veículo e pagar esse veículo sem pagar juros? Ou por que eu vou pagar 35 anos de parcelas numa casa se eu de repente posso poupar ali por um período de menos tempo e conseguir uma boa proposta, um bom investimento, às vezes até mesmo comprar a planta ou até mesmo comprar de um leilão de uma pessoa que de repente adquiriu aquele imóvel, mas esteja passando para frente. Você pode aproveitar aquela oportunidade porque você tem uma reserva guardada. É muito importante que a gente pare para pensar quais são os nossos comportamentos financeiros. E é claro que isso é uma tendência que a gente aprende desde lá da infância. Se você muito ouviu que não tem o dinheiro, ou seus pais nunca adquiriram uma casa própria, ou não tiveram o comportamento de comprar um carro, ou de investir em coisas que realmente forem palpáveis, duráveis, claro que ter um comportamento ali na infância era acreditar, olha, se meu pai sofreu muito para trabalhar para ter as coisas, então eu tenho que sofrer muito para trabalhar para ter as coisas. Entende-se que o dinheiro não é um fluxo que necessariamente seja braçal, porque se fosse assim, o pedreiro então ele era multimilionário, né? Na verdade, quando a gente pensar que a construção de prosperidade, de riqueza, vem muito da nossa mentalidade, né? Da gestão do nosso financeiro e onde que a gente está empregando o nosso dinheiro. Então, quando a gente para pensar nessas possibilidades, a gente vai começando a desconstruir as nossas crenças que formamos ali na nossa família ou formamos ali no nosso convívio
e começamos a pensar muito sobre como que nós podemos adquirir o conhecimento suficiente para poder aumentar o nosso patrimônio. Como que a gente consegue isso? Através de livros, através de estudos sobre ações, sobre investimentos, sobre retorno, oportunidades que a gente... O quarto aspecto é, você sente ansiedade toda vez que se fala de dinheiro? Você evita esse assunto, você evita olhar seu extrato bancário, você evita olhar de repente o LIS, ou você de repente evita olhar a fatura porque você tem até medo de ver. Você já parou para sentar e calcular quais são realmente as suas dívidas, suas despesas fixas, e qual que é ali o seu ganho total? Quando você tem a ciência de que quanto você ganha está cobrindo ou não seus gastos financeiros, porque se você não tiver, e aí eu te convido a pensar, você não consegue pensar num lucro, num investimento, se você não tiver ciência de quanto você ganha, de quanto você gasta. Logo, para a gente conseguir fazer investimentos palpáveis, né, duradouros, a gente tem que onde está indo o nosso dinheiro. Então, se são em prazeres imediatos, se são em restaurantes, se são em oportunidades que não dão um retorno financeiro, a gente precisa repensar ali o nosso comportamento. E agora vamos para os 5 aspectos em como você desconstrói essa sua mentalidade sobre o medo de perder dinheiro. E a primeira delas, claro, não poderia deixar aqui de falar sobre vencer as suas crenças limitantes a respeito do dinheiro. Então, se você pensa, tudo que vem fácil vai fácil, você começa a pensar, o dinheiro não é meu amigo, ele não vem para ficar comigo. Logo, quando vem, olha, trabalhador, vamos pensar nas oportunidades que ele tem ali de fontes de renda, né? Então, muitas vezes ele tem o 13º, muitas vezes ele tem um abono salarial, muitas vezes ele tem as férias, muitas vezes ele tem um PLR, muitas vezes ele tem até mesmo a rescisão de um contrato trabalhista, o FGTS. E aí, a mesma proporção em que aquela maior quantidade do que ele recebe normalmente vem para a mão dele, também desaparece. E aí sim, você reforça aquele pensamento que tudo que vem fácil vai fácil, né? Dinheiro na mão e vendaval, e por aí vai. Então, quando você pensar quais são as crenças que você tem a respeito do dinheiro, dinheiro é fácil, dinheiro é difícil, eu não consigo ganhar dinheiro. Então, essas crenças, elas precisam ser repaginadas, vamos pensar assim. Eu não consigo ganhar dinheiro, troque por crenças positivas e fortalecedoras. Eu consigo ganhar dinheiro, eu posso multiplicar minhas fontes de renda, eu posso aprender a estudar, eu posso criar novas oportunidades. Eu sou um gerador de riqueza. Você desconstrói essa mentalidade de que tudo que vem fácil vai fácil, de que dinheiro na mão é vendaval, de que você não consegue dinheiro, de que quem nasceu pobre vai morrer pobre. Você começa a olhar os seus comportamentos financeiros de uma outra forma. Entenda que quanto mais você vibra na escassez, mais escassez você vai ter. Quanto mais preocupações financeiras, parece que quanto mais situações desafiadoras financeiramente são o que aparece para você. Então imagina assim, olha, eu não tenho dinheiro ali para pagar as minhas contas no final do mês. E aí estourou um cano na minha casa, eu tenho que pagar o pedreiro para poder consertar o cano, porque vai ter um vazamento e aí vai aumentar ali minha despesa de água. Ou acontece alguma coisa que o carro quebra. Você lembra acontece uma dívida que você nem se lembrava que ela existia. Então já passou por alguma situação assim? Parece que o dinheiro nunca sobra e quando ele vai sobrar, ele acha um cantinho ali para ele se enfiar. Também é um comportamento que você acaba gerando para sua própria vida. Eu sei que é difícil você ouvir falar sobre isso, porque muitas vezes a gente não quer ser os próprios responsáveis pela situação financeira que nós estamos passando. Mas se a gente parar para pensar que nós aceitamos muito menos do que aquilo que nós merecemos,
Se o nosso comportamento é muito mais de gasto do que de economizar, se a gente entende que nós não temos novas fontes de renda, então, obviamente, não tem como a gente prosperar num ambiente desse, né? A prosperidade, ela é como uma semente, só que assim, você precisa plantar ela num solo fértil, você precisa aguar, você precisa cuidar da iluminação, você precisa cuidar, né, do ambiente ali propício para que essa semente possa florescer, crescer e aí sim dar frutos. Desconstruir essas crenças que você tem que possa estar limitando a sua questão financeira. Outra coisa muito importante, segundo fato, muito importante, guarde 10% de tudo que você ganhar. Outro comportamento que brasileiro não aprende a ter, porque se não sobra, como é que eu vou guardar dinheiro? Muitas vezes eu mal estou conseguindo pagar minhas contas. 10% não vai mudar a sua realidade. Eu preciso que você desconstrua essa crença também, porque 10% não vai mudar a sua realidade. Você tirar 10% do seu salário pode parecer impactante no primeiro mês, no segundo, no terceiro, você já vai estar tão habituado a esse comportamento que não vai fazer tanta diferença para você no quesito de, ai meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô colocando 10% do meu salário em alguma aplicação ou num CDB ou em algum lugar. Por que isso? Por que é necessário? Não só para você ter uma reserva de emergência, mas para você desconstruir sua mentalidade que, eu sou refém do meu salário, eu sou refém do que as pessoas me oferecem. Porque você vai começar a construir sua mentalidade que eu tenho guardado. Assim, será que você tem uma fonte? Será que você tem ali guardado pelo menos para um ano as suas despesas fixas mensais? Porque esse é o ideal. Amanda, mas um ano? Sim, um ano. Porque você pode perder seu emprego a qualquer momento. Ou, se você é um autônomo, você pode acontecer alguma coisa com você e de repente você não poder trabalhar ali por um período. Foi o que aconteceu na pandemia, né? Muitas pessoas ali que dependiam única e exclusivamente de uma única fonte de renda acabaram lidando com uma situação e isso causou um desespero aí geral. Então, assim, se você tem uma reserva de emergência, você guarda 10% todos os meses, de lei, isso como uma prática, assim, isso vai te trazer também uma estabilidade financeira. Terceiro aspecto, não dependa única e exclusivamente de uma fonte de renda. Então, o que você pode fazer para, de repente, você agregar uma segunda, uma terceira fonte de renda? Pode ser uma aplicação, se você, de repente, leva seu filho para a escola de carro, será que você pode oferecer para a mãe de algum amiguinho que mora perto de você para levar o filho dela também? Aí você economiza ali no gasto com combustível. O que você pode fazer para economizar? Então, se de repente você vai trabalhar de carro, será que você pode passar e trabalhar de condução? Ou será que você, em vez de você de repente descer ali e pegar um outro ônibus e ter uma outra despesa até a sua residência, será que você não pode caminhar esse trajeto e aí você economizar uma passagem? Pode parecer pouco, mas assim, se você vai somando tudo isso, entendeu? Você identificar onde que você pode criar novas fontes de renda. Não só nessa questão de fazer essa movimentação para economizar, mas também de produzir mais. Pensa aí onde que você pode aí duplicar, triplicar ou até mesmo quadruplicar ali as suas fontes de rendimento. Quarto aspecto, nós falamos aqui um pouco sobre isso, mas agora a gente vai aprofundar mais fique qual é o seu controle financeiro, quanto que entra, quanto que sai, o que você tem gastado, o que é ativo, o que é passivo, né? Às vezes a gente não tem ciência do quanto que a gente, se nós temos um carro, quanto que nós temos de despesa anual por ele, né? O IPVA, o licenciamento, o combustível, a manutenção, a prestação, se a gente comprou parcelado.
Então, será que é o momento ideal para ter um carro? Ou será que eu preciso ter um carro do ano, ou pagar um IPVA muito caro? Ou será que eu posso ter um carro mais simples, mas que atenda ali as minhas necessidades imediatas, de forma a não adquirir dívidas? Né? Como que eu faço para quitar os meus financiamentos, se de repente eu tiver, ou para quitar os meus empréstimos, né? Como que eu faço para pagar a última parcela, que de repente eu pago metade da prestação ali, posso, né, diminuir ali o tempo do meu financiamento, do meu empréstimo? Eu tenho entrado em contato com os órgãos de cartão de crédito para poder negociar faturas, juros, parcelamentos. O que eu tenho feito de controle de gastos? Eu tenho identificado onde estão meus gastos e por que eu tenho gastado dessa maneira. Eu tenho a ciência de que aquilo que eu ganho está não só suprindo ali as minhas necessidades financeiras, mas também está me proporcionando ter momentos de lazer com a minha família, né, prover uma boa alimentação, cuidar da minha vestimenta, cuidar, né, será que isso tem acontecido? Ou será que eu só estou me dedicando a prazeres imediatos e aí todo o meu dinheiro tem ido só para pagar a fatura do cartão de crédito? Ou para conquistar alguma coisa, para provar para as pessoas que você tem algo que as pessoas desejam. Hoje a gente está num mundo, uma movimentação muito de status. Então, muitas vezes as pessoas adquirem coisas que nem precisam para provar para pessoas que nem gostavam delas aquilo que elas têm. Entendeu? Olha só o movimento que a gente está. Então, identificar, sente, coloque, faça uma lista de todos os seus gastos, de tudo que você recebe e quais as formas que você tem para negociar as suas dívidas ali, as suas despesas fixas. Quinta e última dica, gente, dinheiro não é do mal, não é errado prosperar, não é errado ter ali uma fonte de renda, não é errado você querer ter mais fontes de renda, você ganhar mais. Por quê? Você tem que entender que dinheiro, ele traz liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Com o dinheiro você pode pagar um bom convênio, você pode pagar um bom tratamento de saúde, você pode pagar melhores oportunidades, mais acesso, mais cursos, mais conhecimentos, mais networks, mais viagens, mais experiências. Então, pensar que tudo que, é claro, o dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra tempo, o dinheiro não compra felicidade, não é sobre isso que estamos falando aqui, mas o dinheiro é extremamente necessário, sim, para as necessidades da vida, e a gente não pode pensar em suprir só as nossas necessidades básicas, a gente tem que pensar também em prosperar cada vez mais para não só mudar a nossa condição financeira, mas é tão bom você ter condições financeiras para ajudar outras pessoas. De repente, se você vê uma pessoa que está passando por uma necessidade, você poder ajudar financeiramente, mas você só vai fazer isso se você estiver prosperado financeiramente, senão você também não consegue ajudar outra pessoa. Então, essas aqui foram as dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se fez sentido para você, curta, compartilhe esse conteúdo. Siga mais, me siga nesse canal, porque eu sempre vou estar aqui compartilhando com vocês sobre crenças, prosperidade financeira, mentalidade. Na próxima semana, no dia 17, 18 e 20 de março, eu vou aplicar aqui 100% gratuito, 100% online, a Jornada da Prosperidade. Então, convide seus amigos, já separe uma caneta, um papel, esteja presente nesses dias onde eu vou estar compartilhando com vocês como fazer para prosperar. Qual que é essa jornada para prosperar em todos os aspectos da sua vida. Lembrando que prosperidade não é só sobre dinheiro, mas prosperar é você estar bem emocionalmente, bem mentalmente, bem de saúde,
cuidar do seu corpo, né, da sua alimentação, e para isso, dos seus relacionamentos, da sua espiritualidade. Então, tudo isso influencia para o nosso bem-estar, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, uma ótima semana.